Olá, boa tarde. A contagem de mortos e contaminados pelo coronavírus será consolidada e divulgada diariamente pela Comissão Mista do Congresso, que acompanha as medidas de enfrentamento da pandemia. A Comissão Mista Especial vai usar dados levantados por estados e municípios para criar um sistema de contagem paralelo ao do Ministério da Saúde. A medida foi anunciada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que disse no Twitter ser papel do parlamento buscar a transparência em um momento tão difícil para todos. A decisão foi tomada por unanimidade na reunião de líderes do Senado nesta segunda-feira, depois que os senadores Eduardo Braga e Randolfo Rodrigues apresentaram um requerimento propondo essa contagem paralela e que ela seja coordenada por 4 senadores e 4 deputados. Então nós vamos colaborar com todos os órgãos de controle, os tribunais de contas dos estados, as secretarias estaduais de saúde dos estados, os governos estaduais também, para que a população possa ter esses dados fidedignos. Desde a semana passada, o governo vem sendo acusado de ocultar informações sobre os números da Covid-19, com atrasos, pouca clareza na divulgação e até mudança de resultados. Só negar a transparência das informações com relação aos casos de Covid, aos óbitos, etc., não contribui para a credibilidade e para as relações futuras. Com 35 mil mortos, ele tenta esconder os dados de uma catástrofe que já era anunciada por todos os especialistas em saúde pública. O presidente errou ao negligenciar e ao fazer pouco caso do combate à pandemia. Bolsonaro pensava que assim iria enganar o povo, mas não vai conseguir. Vamos conseguir, inclusive, acreditar essas ações de divulgação de dados paralelamente junto a organismos internacionais, para que assim o povo brasileiro possa saber a realidade dos fatos e possa se defender. Atendendo a uma ação de parlamentares de oposição, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou na noite de segunda-feira que o Ministério da Saúde volte a divulgar os dados completos da Covid-19 no Brasil. Os senadores analisam hoje, às 16h, o projeto de lei que facilita a fabricação e a venda de ventiladores pulmonares durante a pandemia do novo coronavírus. A proposta, já aprovada na Câmara dos Deputados, simplifica as regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre a produção e comércio de ventiladores pulmonares durante o período de pandemia. A agência vai ter 72 horas para analisar documentação e autorizar a fabricação dos ventiladores. Os aparelhos estão em falta devido à alta procura no mercado. O texto também prevê isenção de tributos federais para a fabricação, importação e vendas no mercado interno dos ventiladores e dos equipamentos de suporte respiratório. Se aprovado no Senado, o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Não implica dizer que a Anvisa perderá o controle ou não conseguirá fiscalizar melhor esses aparelhos, muito pelo contrário. Quando o registro ele é devidamente feito, você consegue rastrear o aparelho, saber como anda a manutenção desse aparelho e o estado que se encontra esse aparelho para o uso no paciente. Na questão da Anvisa de liberar de uma forma mais célere, numa situação de pandemia, eu faço a seguinte observação. Todos nós concordamos que se você tira a burocracia, você agiliza a liberação, que é o que a gente quer. Porém, isso não pode ser confundido com perda da qualidade daquilo que está sendo liberado. Há que se ter uma responsabilidade redobrada no sentido de agilizar a liberação, porém com a qualidade atestada pela Anvisa de que o aparelho é bom, funciona e vai ajudar o ser humano a se recuperar. Esse é o pensamento correto. Também pode ser votado hoje pelos senadores o projeto que obriga os hospitais a terem disponíveis fisioterapeutas 24 horas por dia. Veja como esses profissionais trabalham dentro de uma unidade de tratamento intensivo. Muitas vezes ela não é reconhecida, mas a equipe de fisioterapia
é tão importante quanto a equipe médica, a de enfermagem, a de terapia ocupacional ou a de nutrição em uma unidade de terapia intensiva. É o fisioterapeuta, por exemplo, o profissional habilitado para manusear os ventiladores pulmonares acoplados aos pacientes entubados. A partir do momento que ele é acoplado ao ventilador mecânico, o fisioterapeuta que vai regular os parâmetros da ventilação mecânica. Ele que vai ajustar de acordo com a especificidade de cada paciente. Então, ele modula no início, como em casos de intercorrência, ele altera essa modulação para o melhor bem-estar e o melhor conforto respiratório deste paciente. Uma norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determina a obrigatoriedade de assistência fisioterapêutica nos CTIs por no mínimo 18 horas por dia. De acordo com o projeto de lei, todos os hospitais e clínicas públicos e privados devem dispor de fisioterapeuta em seus centros de terapia intensiva, adulto, pediátrico e neonatal, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Além disso, o texto obriga os profissionais da área escalados a estarem disponíveis em tempo integral para a assistência propriamente dita dos pacientes internados. Não faz muito sentido você manter o fisioterapeuta por 18 horas e deixar 6 horas esse paciente sem o acompanhamento do profissional que é especializado nessa parte da ventilação mecânica, da respiração, da oxigenoterapia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou hoje que o auxílio emergencial aprovado pelo Congresso será prorrogado por mais 2 meses. Ele não disse, entretanto, se o valor será o mesmo das 2 primeiras parcelas, R$ 600. Na semana passada, o secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, havia sugerido o pagamento de 2 parcelas de R$ 300. Um projeto em análise no Senado quer antecipar o exame de revalidação de diplomas de medicina obtidos no exterior. O último Revalida foi aplicado no Brasil em 2017, mas o resultado demorou quase 2 anos para sair, atrasado por mais de 1.300 ações judiciais que contestaram o edital da prova. A última prova teve o maior número de candidatos desde a criação do Revalida, em 2011. Foram mais de 7.000 pessoas. Mas teve também a pior taxa de aprovação da história, pouco mais de 5%. Muito abaixo dos quase 25% de candidatos bem-sucedidos de 2016, entre mais de 6.000 inscritos. E quase 10 vezes menor do que a aprovação de 2015, que teve mais de 50% de aprovados entre os quase 4.000 candidatos. A pandemia era apenas uma ameaça quando o Congresso Nacional aprovou a lei que determinou a volta do Revalida, sancionada no final do ano passado. A lei estabelece que o programa será realizado 2 vezes por ano, mas o INEP, órgão do Ministério da Educação responsável pela realização da prova, marcou apenas uma para este ano. E a segunda etapa está prevista para acontecer somente em outubro. A demora não agradou a senadora Rose de Freitas, que apresentou um projeto de lei determinando a realização do Revalida 30 dias após sua sanção. Na justificação da proposta, ela disse que a demora na realização do exame fica ainda mais grave diante da crise desencadeada pela pandemia da Covid-19. E lembra que os médicos estão exauridos pelo aumento da carga de trabalho e que ainda há carência de médicos em regiões mais remotas. Para a Associação Médica Brasileira, o problema é que o governo federal não cumpre a lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo próprio presidente da República. O que a gente precisa é cobrar do Executivo a execução legal e não criar mais projetos de lei sobre esse assunto. Até porque, na pandemia da Covid-19, a gente não tem falta de médicos para o atendimento da população brasileira. O Revalida atrai pessoas de muitas nacionalidades, mas a maioria dos candidatos é formada por brasileiros que conseguiram seus diplomas em outros países. Em 2016, eram quase metade dos que se inscreveram para a prova. Já em 2017, chegaram a quase 60% do total de candidatos.
Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia. Continue sintonizado na TV Senado.